Estamos aqui hoje com o nosso diácono Leonardo Rodrigues. Hoje ele que vai contar um pouco do seu testemunho e como ele chegou, como ele conheceu o ministério e o que Deus fez na vida dele através desta igreja, através do Ministério Elkanah Restaurando Vidas. Primeiramente, eu quero cumprimentar você que está me ouvindo, que Deus abençoe a sua vida e peço a você que tire um tempo para ouvir esse testemunho, porque é muito impactante e eu sei que vai edificar a sua vida também. Diácono Leonardo, como você chegou na igreja, como você conheceu primeiramente a igreja, o Ministério Elkanah? Eu conheci o Ministério Elkanah através de um convite. Eu fui convidado para vir a esse ministério e já tinha sido convidado várias vezes e me recusei a vir. Aí teve um dia que eu falei assim comigo, eu vou porque se eu ir vão parar de me convidar, porque eu achava chato quando alguém me convidava para ir para a igreja, não gostava muito, mas eu cheguei nesse ministério através de um convite. Como você chegou, como era a sua vida antes de você chegar a esse ministério, antes de você ser alcançado por Cristo? A minha vida antes de chegar nesse ministério, uma vida muito assim, muito para baixo, sabe? Sem perspectiva, sem almejar sonhos, sem visualizar algo no futuro, sempre pensando baixo e também assim, sempre vivendo decepções e sempre também sendo magoado pelas coisas do mundo, né? Porque eu depositava ali a minha confiança em algo que parecia que ia dar certo, mas no final de tudo eu acabava sempre esgotando as minhas forças. Então eu cheguei no ministério exausto, cansado, não só fisicamente, mas também emocionalmente e em várias áreas da minha vida totalmente exausto e cansado. E, Diácono Leonardo, quando você pisou o pé na igreja, o que foi que você foi sendo impactado, o que impactou sua vida? Você chegou já decidido a se entregar a Cristo, ou conforme o andar do culto, conforme a palavra, com tudo? Conta pra gente. Eu cheguei na igreja decidido a visitar e ir embora, porque, como eu já disse, eu fui mesmo para cumprir a obrigação do convite. Mas quando eu sentei na cadeira, parece que o culto tinha sido feito para mim. Logo quando eu pisei dentro desse ministério, eu senti a presença de Deus de uma maneira como eu nunca tinha sentido em nenhum outro lugar. E no decorrer do culto, em cada louvor, eu lembro que o presbítero Nailson Caires, ele estava louvando um louvor onde dizia que você vai ser vaso usado por Deus. E parecia que ele conhecia a minha história e ele estava cantando para mim. E aquilo começou a trabalhar dentro de mim, e aquele rapaz que entrou dentro daquela igreja ali, decidido somente em visitar, começou a ser moldado. E quando foi no final do culto que o pastor ele fez o apelo, eu só vi a hora que eu estava lá na frente me derramando em lágrimas. E contudo, a sua vida, ela andava de que maneira? Você tinha sonhos, você tinha projetos? Como jovem, como é que você se via antes de você ser alcançado por Cristo? Rapaz, sonhos, projetos, se você olhasse para mim, aparentemente eu parecia ter, mas eu não vivia. Eu era uma maquiagem total, porque por fora eu demonstrava ser alguém, mas por dentro eu era outra pessoa. Por fora parecia que eu estava lutando por um objetivo, mas por dentro eu já tinha desistido de tudo, sabe? Eu lembro que muitas vezes na escola, eu com meus colegas ali, com meus amigos, a gente se reunia, sentava e começava a falar. E eu lembro que meus colegas começavam a falar do que estava dando certo na vida deles, do apoio que eles tinham, do crescimento que estava acontecendo. E muitas das vezes eles perguntavam para mim quais eram os meus planos, os meus projetos. E eu começava a falar coisas ali que eu falava da boca para fora, mas
dentro de mim eu sabia que era algo que eu não sonhava realmente, que eu não tinha forças para buscar. Ou seja, eu vivia mais preocupado em demonstrar, em ser uma pessoa que eu não era, do que viver a vida. E quando você voltava para casa, da onde você ia? Várias vezes de chegar para casa e botar a cabeça no travesseiro e não dormir, ficar preocupado com várias coisas, ficar esperando aquele dia chegar, onde muitos falam que chega o dia que tudo começa a dar certo, e esse dia ele nunca tinha chegado para mim. E assim, eu lembro que muitas das vezes eu era convidado para ir para festa, eu saía com os amigos e bebia, fazia muita coisa, bebia e chegava em casa altas horas da noite, meia-noite, 2 horas da manhã. E quando eu deitava no travesseiro, aquela pessoa que tinha saído lá, ela desaparecia e o verdadeiro Leonardo entrava em ação, onde a depressão ela me acompanhava. E quando você foi para o culto, foi para a igreja, o que te impactou depois de você ter levantado a mão, ter conhecido o Ministério Elkanah Restaurando Vidas? Qual foi a sua sensação de quando você voltou para casa? A noite que você voltou para casa, que você chegou a hora de você ir dormir, como é que foi? Eu lembro que foi algo muito marcante, porque, como eu já disse, muitas das vezes eu tentava dormir, eu procurava o sono e não achava. E foi uma das noites que eu mais dormi bem na minha vida. É como se eu deixasse de carregar toda aquela preocupação, é como se eu deixasse de carregar todo aquele medo, toda aquela dúvida, incerteza do amanhã, e como se eu começasse a confiar de novo, a ter uma nova perspectiva de vida, porque aquele culto, ele me marcou muito. O que te impactou? O que foi sendo transformado dentro de você? O que aconteceu com você, as suas mudanças, as suas dificuldades? Conta pra gente. Eu lembro que no começo, assim, muitas das coisas que eu tinha medo, logo quando eu aceitei, cara, como é que eu vou conseguir parar de fazer isso? Cara, como é que eu vou conseguir deixar isso de lado? Ou seja, eu vivi 2 dias ali preocupado com essas coisas. Mas depois que passou uns 2, 3 dias, eu conversando com o meu pastor, ele disse para mim: se Deus não mudar a tua vida dentro de 30 dias, eu rasgo essa Bíblia. E aquilo ali me deu força, me deu ânimo para depositar todas as minhas energias naquilo, em ser alguém que serve a Cristo, em ser alguém que se entrega para Cristo. E eu disse para mim mesmo, eu já tentei demais lá fora, já tentei demais do meu jeito. E eu comecei a depositar minha força, comecei a colocar os meus pensamentos somente em Cristo. E esse trabalhar, igual você falou, que Deus ele começa a trabalhar de dentro para fora, isso foi algo também que me marcou muito, porque, como eu já disse, eu teve muitas coisas que eu achei que ia ser muito difícil deixar para trás, que o Espírito Santo de Deus me ajudou a me libertar. O Espírito Santo de Deus falava comigo logo nos primeiros dias que eu aceitei a Cristo. O Espírito Santo de Deus, ele já estava ali me fortalecendo. Eu não conhecia muito, eu não entendia muito sobre o Espírito Santo, mas eu vi ali, hoje, quando eu começo a olhar para trás, eu vejo que lá ele estava do meu lado, e também eu encontrei uma liderança, encontrei uma igreja que orava por mim, que ora até hoje, pessoas maravilhosas que sempre estavam me dando apoio em tudo. Isso me ajudou muito.